Amém, meus amados irmãos, os saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa noite bendita, por esse culto maravilhoso. Louvado seja o Senhor por sua presença no nosso meio. Amados, quero compartilhar com vocês uma porção das Escrituras, uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração, e eu queria compartilhar com vocês. É o Salmo 30. Salmo 30. Já ministrei aqui em outras oportunidades, vou repetir algumas aplicações, mas creio que tem outras coisas a ser ditas nessa noite, e com a graça de Deus nós sairemos daqui fortalecidos com essa palavra. Salmos 30, ou Salmo 30, não sei, diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louve ao seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode até persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza, estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, e se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, seu meu auxílio, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém? Louvado seja o Senhor. Esse salmo é um salmo de Davi, e como você vê, é um salmo de ações de graça. O versículo 1 diz: eu te exaltarei, Senhor. Davi, neste salmo, ele vai trazer para nós a gratidão pela atuação do Senhor, pelo socorro do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre a vida dele. O contexto desse salmo, alguns acreditam que é aquele momento em que Davi, ele faz o censo sobre Israel, e como castigo, talvez pela soberba, ou porque não ofereceu os sacrifícios toda vez que fosse feito um censo em Israel, como dizia a lei. A verdade é que após esse censo que Davi faz, essa contagem dos soldados de Israel, o Senhor se ira contra Israel, contra Davi. Há uma praga, há uma peste que está matando muitas pessoas, e é nesse momento que Davi se coloca diante do Senhor, pede a Deus misericórdia, pede a Deus perdão. Deus ouve a oração de Davi, aceita os sacrifícios de Davi e retira a sua exortação, a sua ira de sobre Israel. Então, alguns acreditam que é neste momento que Davi compõe este salmo. E eu queria ler, à medida que for lendo com vocês aqui, tirando para a nossa vida lições. Os salmos, é sempre muito bom ler os salmos, porque quando você lê o salmo, você se identifica. Eu não sei você, mas muitas vezes eu fiz do salmo a minha oração. Às vezes, lendo o salmo, o salmista estava dizendo para Deus tudo aquilo que eu queria dizer. Às vezes, lendo os salmos, o meu coração, ele se enchia de alegria, vendo que o Senhor é fiel, vendo Deus respondendo, ou o salmista que estava em aperto e foi socorrido pelo Senhor. Então eu queria olhar para esse salmo sob essa perspectiva e aplicar ao nosso coração. Então ele diz: eu te exaltarei. Por quê, Davi? Senhor, tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem a minhas custas. Havia inimigos, havia ataque, havia opressão,
que abateu Davi, que lançou Davi no chão. Mas ele está dizendo: eu te louvarei, Senhor, porque o Senhor me reergueu, o Senhor me colocou de pé, o Senhor me levantou. No versículo 2, Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Então havia inimigos, mas também havia enfermidade. Quem sabe literal, enfermidade física, ou eu poderia dizer, quem sabe, uma enfermidade da alma, um coração abatido, um espírito abatido, uma depressão, uma angústia. Mas ele está dizendo: Senhor, eu vou te louvar, porque o Senhor me reergueu, o Senhor me curou, o Senhor sarou minhas feridas. Diz no versículo 3, Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste minha vida. Se literalmente Davi está dizendo isso, se quase de fato ele desceu a cova, quem sabe pelo ataque dos inimigos, ou quem sabe porque a enfermidade se agravou, a verdade é que Davi se viu em uma situação muito grave, a ponto de já se considerar perdido, mas ele diz: Senhor, tu me tiraste de lá, o Senhor me reergueu, o Senhor me devolveu a vida. E por isso no versículo 4 ele diz: cantem louvores ao Senhor, vocês seus fiéis, louve o seu santo nome. O nosso Deus é fiel na nossa vida. O nosso Deus, Ele ouve as nossas orações, está atento ao que estamos passando, e quando clamamos a Ele, é desta forma que Ele se manifesta na nossa vida. Ele nos levanta quando estamos caídos, Ele cura quando estamos doentes, Ele perdoa quando estamos em pecado, Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele sustenta a nossa vida, e por isso o salmista está dizendo: louve ao Senhor, vocês seus santos, seus fiéis, louve ao Senhor. E o versículo 5 diz: pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. E é verdade, amados, quando nós erramos e quando entramos por um caminho desviados do Senhor, nós seremos exortados, nós seremos corrigidos. A palavra diz que o Senhor, Ele exorta e corrige a quem Ele ama, mas a exortação do Senhor não é para nos matar, não é para nos derrubar, nos destruir. A correção do Senhor é para que voltemos para o seu caminho, e ainda que passar neste processo de correção, de ser apertado e amassado pelo oleiro, seja algo que nos machuca, seja algo que nos faça chorar, mas quando olhamos para trás, nós percebemos que a maior parte da nossa vida estivemos debaixo da bênção e do favor do Senhor, e o salmista está dizendo isso para que possamos louvar a Deus. Louve ao Senhor, pois a sua ira dura só um momento, ainda que Ele estenda as mãos para nos castigar, quando nos humilhamos, quando nos arrependemos, Ele perdoa nossos pecados, Ele nos coloca de pé, Ele nos dá uma nova oportunidade, o seu favor dura a vida toda. E como diz o Salmo 23, não é? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Nós estamos debaixo da proteção desse Deus, nós estamos guardados por este Deus. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, as bênçãos do Senhor estão sobre a nossa vida, o Espírito de Deus habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo, o nosso nome está enrolado no livro da vida, nós estamos selados com o Espírito Santo. A bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanha, ainda que a gente venha enfrentar lutas, ainda que venhamos enfrentar inimigos, ainda que venhamos lutar até mesmo contra a enfermidade, ainda que a situação se agrave a ponto de parecer que está tudo perdido, o Senhor nos levanta, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor oferece o seu favor, o Senhor manifesta a sua graça, o Senhor abençoa a nossa vida. E aí ele diz o seguinte: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E esta parte B do versículo 5 nós conhecemos, né? É o que mais a gente fala nos cultos, e eu gostei dessa tradução da NVI, que ela colocou assim, né? O choro pode persistir, pode até persistir uma noite. E é verdade, amados, não temos como escapar do sofrimento, não temos como viver a vida sem passar pelo dia mal, sem passar pelo sofrimento. O mundo é caído, o mundo jaz no maligno, nós temos falhas, nós temos erros que precisam ser corrigidos, nós amamos pessoas que não querem obedecer ao Senhor. Tudo isso gera sofrimento na nossa vida, e o sofrimento pode até durar uma noite inteira, e tem noites que parecem muito longas,
e tem noites que parece que não vai acabar nunca. O choro pode até durar uma noite. Nós choramos porque sofremos, nós choramos porque estamos debaixo de ataque do inimigo, nós choramos porque estamos enfermos. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã, e esta alegria está falando do favor de Deus, do tempo de Deus. Deus tem os seus propósitos, Deus tem a sua agenda, Deus tem o momento certo, Deus é perito, Deus é um cirurgião, é especialista em agir na hora certa, em operar na hora certa. Quando chega amanhã, amanhã chega com alegria, amanhã chega com a vitória, amanhã chega trazendo as bênçãos do Senhor. Diz a palavra lá em Lamentações 3, versículo 23, renovam-se cada manhã, novas são cada manhã na presença do Senhor, porque grande é a fidelidade de Deus. E diz ainda lá em 2 Coríntios 4,17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A alegria amanhã ainda não amanheceu na nossa vida, porque Deus está trabalhando, o Senhor está moldando, o Senhor está forjando, o Senhor está trazendo crescimento, o Senhor está trazendo exortação, o Senhor está trazendo correção, o Senhor está trazendo o conserto, o Senhor está preparando a nossa vida, e tudo isso só está contribuindo para o nosso bem, tudo isso só está servindo para o nosso crescimento. E quando menos esperamos, o sol começa a raiar na nossa vida, e as bênçãos do Senhor, as vitórias do Senhor sobre o seu povo, as bênçãos do Senhor sobre os seus filhos, a promessa do Senhor sobre a tua vida, ela se cumpre, ela chega, e você canta louvores, e você, como o salmista diz, eu te exaltarei, Senhor, porque tu me exaltaste, tu me ergueste, tu curaste-me, o Senhor me levantou da sepultura. Agora, no versículo 6, quem sabe, o salmista vai dizer o porquê que ele ficou abatido pelos inimigos, o porquê que ele ficou doente, o porquê que ele quase chegou à sepultura. Eu entendo que este salmo é um salmo didático, ele está nos ensinando algo sobre quem nós somos. No versículo 6 ele diz, quando me senti seguro, eu disse, jamais serei abalado. É uma atitude de soberba, é uma atitude de autoconfiança, é uma atitude de alguém que não conhece a si mesmo. E por isso então o Senhor trouxe aquela noite de choro, por isso que o Senhor então permitiu, quem sabe, todos estes problemas, estas dores que ele está relatando nesse salmo. Quando Davi está falando, quando eu me senti seguro, disse jamais serei abalado, isso me lembra Pedro, não é? Quando o Senhor está exortando os seus discípulos, que eles iriam fracassar na fé, e o Pedro batendo no peito, dizendo, não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. As provações, o sofrimento que é permitido por Deus na nossa vida, não é para Deus saber quem nós somos, Deus sabe quem nós somos. O Pedro disse, Senhor, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei, e o Senhor disse, você vai me negar 3 vezes, você vai me negar 3 vezes, eu conheço você, Pedro. Deus conhece quem nós somos. Nós não temos uma imagem correta de quem nós somos, nós não conseguimos enxergar. E por isso que então, Deus permite o sofrimento, para que eu possa me conhecer. Poxa, eu não sou tão forte quanto eu pensava, eu não sou tão convertido quanto eu pensava, eu não amo tanto a Deus quanto eu pensava. E aí eu começo então a permitir que o Espírito Santo opere em mim o conserto, o Espírito Santo opere em mim, me aperfeiçoe na presença de Deus. Amém ou não amém? O salmista vai dizer, por exemplo, no versículo 7, agora no versículo 7, ele diz, Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas eu estava dizendo que eu jamais seria abalado. Eu dizia que eu cheguei onde eu cheguei porque eu sou forte. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu sou um cara que corre atrás, eu não como pão da preguiça, eu sou trabalhador, eu sou esforçado, as coisas que eu começo, eu termino, eu sou um cara valente. Mas aí ele está dizendo, não, Senhor, eu estava errado, foi o Senhor com teu favor que me deste firmeza e estabilidade. Essa palavra favor significa deleite, prazer, alegria. Ou seja, Deus, porque amava Davi,
e porque Deus, o nosso Pai, é um Pai gracioso, é um Pai amoroso, que tem prazer em nos abençoar, Deus abençoou Davi, não porque ele merecia, mas porque quis abençoar Davi, e deu firmeza e estabilidade para Davi. Estar no lugar de estabilidade não pode se tornar um lugar para darmos vazão à soberba, e nem mesmo para ficarmos seguros, agarrados na estabilidade. Nós temos que estar seguros e agarrados com o Senhor. Temos que estar firmes e agarrados com o Senhor. Nós temos que aprender a viver não tendo nada, mas também temos que aprender a viver tendo muito. O muito na nossa vida não pode nos levar ao entendimento errado. O muito na nossa vida não pode nos levar a acharmos que somos alguma coisa, porque não somos, nós somos pecadores, nós somos pessoas falhas, inconstantes, e se temos e se alcançamos algo, foi porque o Senhor quis, porque o Senhor nos deu. O querer e o realizar vem de Deus. Não, pastor, mas eu trabalhei, eu fiz, mas esse querer, esta força vem do próprio Deus. Então, como diz o Provérbios capítulo 3, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então o salmista diz: Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Eu gosto dessa expressão de Davi. Ele está dizendo, não é que Deus castigou Davi, Senhor, mas quando o Senhor me castigou, quando o Senhor veio contra mim, não foi isso, não me parece que é isso que aconteceu. Me parece simplesmente que Deus deixou de abençoar. Deus simplesmente recolheu as suas mãos. Porque se Davi não estava dando glória a Deus, e se Davi não estava reconhecendo que era o Senhor recolheu as mãos. O Senhor disse para Israel, quando estava entrando na terra prometida, o Senhor disse: olha, quando vocês entrarem em Canaã, quando vocês semearem, quando vocês começarem a colher, quando vocês começarem a prosperar, não digam que foi a mão de vocês que alcançou isso. Não digam que foi o braço de vocês que alcançou essa prosperidade, porque não foi. Eu estou dando essa terra a vocês, eu estou derrubando os inimigos, e eu estou te dando poder para que você adquira riqueza. É o Senhor que te dá poder para que você alcance a riqueza. E aí Deus então esconde a sua face. Deus então, se Davi não está dando glória a Ele, Deus recolhe as suas mãos. E aí Davi, como ele diz aqui, Davi ficou aterrorizado. Sem as bênçãos do Senhor, ele viu quão pequeno ele era, quão miúdo ele era, quão pó e cinza ele era. E aí no versículo 8 diz: a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. E há momentos na nossa vida, amados, nós temos que botar a boca no pó e pedir a misericórdia do Senhor. Há momentos que nós temos que nos colocar diante do Senhor e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas atitudes, perdoe-me se eu não dei glória ao teu nome, perdoe se eu me afastei de ti, perdoe se eu pensei que eu era algo, perdoe se eu não glorifiquei o Senhor na minha vida, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. E eu acho interessante, eu estava meditando nesse salmo, eu tenho refletido nele alguns dias, porque Davi ele diz assim: se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? E eu fiquei pensando, nós somos mais de 8 bilhões de pessoas sobre a terra. Como Deus disse para Elias: Elias, você não é o único profeta, ainda tem 7 mil que não se dobraram diante de Baal. Sabe, nós não somos o único filho de Deus para louvar a Ele. Mas eu fico vendo um homem que precisa da ajuda de Deus e que está lutando em oração, que está barganhando no sentido de usar a fé para mover o coração de Deus. Me lembrou aquela parábola de Jesus, que ele disse daquele homem que foi na porta do amigo já à meia-noite e ficava batendo do lado de fora: amigo, me empresta 3 pães, amigo, me empresta 3 pães, sabe? Ou daquela viúva que ficava importunando o juiz: julga a minha causa. Davi está dizendo: Senhor, olha, quem vai louvar o Senhor? Quem vai adorar o Senhor? Pai, se eu morrer, vai ser menos um adorador. Pai, tem misericórdia, age na minha vida, envia o teu socorro, envia o teu auxílio. O que eu estou tentando te passar é que precisamos
exercitar a perseverança no nosso clamor. É que precisamos gastar um pouco mais de tempo orando. É que precisamos, de fato, insistir com o Senhor e clamar a Ele pela sua misericórdia, mostrar o quanto nós precisamos dEle. Eu estou tentando combater a oração morna, a oração sem vontade, a oração sem vida, a oração preguiçosa, a oração sonolenta. Estou tentando te dizer que é preciso estar vivo na oração. Não que nós vamos fazer Deus fazer a nossa vontade. Não estou dizendo isso. O Senhor não muda, nós não podemos mudar a vontade de Deus. Mas o Senhor, Ele se agrada da fé. O Senhor se agrada da fé, e Davi está clamando com fé, e Davi está lutando com Deus em oração. É como Jacó, que segurou o anjo e disse: eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. É como Abraão, que está diante de Deus dizendo: Senhor, se houver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Não. Se houver 40, e ele vai lutando com Deus ali na oração. Sabe, nós precisamos ter esse encontro com o Senhor, e também combatermos diante do Senhor através da nossa oração. Ele diz: ouve, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu meu auxílio, sê tu meu auxílio. E a palavra diz, irmãos, que quando nós clamamos, o Senhor ouve e o Senhor responde. O Senhor responde. O Senhor é o único Deus que responde às orações, porque não existe outro Deus. Os clamores e as orações que são feitas pelas outras religiões são feitas a um Deus morto, a um Deus inventado pelos homens, mas o nosso Deus tem ouvido, o nosso Deus escuta e prometeu responder o clamor daquele que crê. Jesus disse: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. E aí ele vai dizer no versículo 11: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. E como é bonito o que Davi está dizendo. Ele está dizendo: Senhor, tu mudaste a minha vida. Ele usa essas expressões, não é? Eu vivia como que quem estava de luto, eu vivia com lágrima nos olhos, com tristeza no coração, com abatimento no meu espírito, mas o Senhor mudou a minha vida, e hoje eu estou tão alegre como que numa festa. Eu estou tão feliz, Senhor, como que num dia de festa, quando dançamos, quando pulamos de alegria. O Senhor mudou o meu pranto em dança. O Senhor mudou a minha veste de lamento em veste de alegria. Ele estava enlutado, ele estava com seu espírito abatido. Ele usa essa expressão: havia sobre mim uma veste de lamento, por causa dos inimigos, por causa da enfermidade, porque eu estava descendo a sepultura, porque eu estava debaixo da tua mão que me exortava. Mas o Senhor ouviu o meu clamor, e o Senhor arrancou essa veste de lamento, e o Senhor me deu veste de alegria. O meu espírito está adornado, o meu coração está enfeitado, o meu espírito exulta, o meu espírito salta de alegria. O Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha história, o Senhor mudou a minha vida. E quando eu lia e eu refletia, e eu fiquei pensando nos extremos de Deus, em questão de mudar, em questão de transformar. Eu lembrava que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água suja, água de pé, água de mão de quem estava entrando na festa. O Senhor transformou aquela água suja no bom e no melhor vinho, segundo o perito, né, da festa ali. Ele disse para os noivos: olha, você sempre serve o vinho bom primeiro, depois todos estão embriagados, serve o inferior, mas você guardou o melhor vinho até agora. Jesus transformou a água suja no melhor vinho, no melhor vinho. E enquanto eu li essa palavra, ficava no meu coração, não é? O texto lá de Isaías, capítulo 41, e se você quiser fazer essa leitura comigo, eu vou terminar a mensagem já. Isaías 41, diz assim a palavra do Senhor, o versículo de número 18, diz assim, o versículo 18 diz assim: abrirei, o Senhor falando para Israel, o seu povo que estava no cativeiro, e o Senhor falando acerca da situação do seu povo. O Senhor diz assim: abrirei rios nas colinas áridas e fonte nos vales,
transformarei. Davi não disse, tu mudaste, tu transformaste a minha vida. Eu não estou falando sobre Jesus transformar água em vinho. O Senhor está dizendo, transformarei o deserto em um lago, o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, e colocarei juntos no ermo o junipero, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel criou. Este é o poder do nosso Deus. Ele transforma a situação da nossa vida, que está caótica, que está enferma, que está debaixo de ataque, que está à beira de ser destruída. Deus transforma esta situação em um lugar de vitória, em um lugar de triunfo, em um lugar de bênçãos, mas não qualquer bênçãos, de grandes bênçãos. Ele transforma a área que está atingida na melhor área da nossa vida. Ele transforma o nosso tempo de dor e sofrimento no melhor tempo da nossa vida. É assim que Deus faz, e Deus está dizendo, olha, a mão do Senhor fez isso, e o Senhor fez assim, para que todos saibam que foi o Senhor, não foi Davi. Ei Davi, você está dizendo que você é forte, e por isso você não teme, você aprendeu a lição. Eu aprendi lição, Senhor, eu aprendi que é o Senhor que faz, eu aprendi que mesmo que eu esteja numa situação que pareça perdido, o Senhor pode mudar, e o Senhor mudou, o Senhor tirou a minha veste de luto, o Senhor me deu veste de alegria, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor transformou a minha vida. E no versículo 12, lá do Salmo 30, ele vai dizer, o Senhor mudou meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante em louvores a Ti e não se cale. E as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam, para que possamos continuar sendo dele, para que continuemos louvando e adorando o nome do Senhor, porque para isso nós fomos criados. As bênçãos do Senhor vêm até a nossa vida, para que continuemos adorando e louvando e bendizendo o seu santo nome. Você pertence ao Senhor, meu amado irmão, você pertence ao Senhor, minha amada irmã, e Deus vai mudar o teu cativeiro, Deus vai mudar a tua vida, o Senhor vai encher os teus lábios com um novo cântico, o Senhor vai te dar motivo novamente para você cantar, o Senhor vai dar motivo novamente a você, para você adorar o nome dEle. O Senhor mudou a minha veste de luto em veste de alegria, para que meu coração cante louvores a Ti, para que eu nunca me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre, eu te darei graças para sempre. E é assim que Deus nos quer humildes, Deus nos quer miúdo e pequeno na presença dEle, reconhecendo que tudo vem dEle e para Ele, reconhecendo que toda glória e toda honra pertence a Ele. É assim que Deus nos quer, um povo que adora, um povo que bendiz, um povo que glorifica, um povo que magnifica o nome santo do Senhor, porque tudo é Deus que faz, tudo é Deus que faz, tudo que temos foi Ele que deu. Se chegamos até aqui foi porque o Senhor nos ajudou, se alcançamos o que alcançamos foi porque o Senhor nos deu, se vamos alcançar a vitória porque o Senhor vai nos dar, se vamos chegar nesse lugar de vitória é porque o Senhor nos levará lá, o Senhor vai nos levar até lá. Toda honra e toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor nosso Deus. Toda glória seja dada ao Senhor. Quando eu li esse salmo, eu entendi assim: Senhor, se o Senhor fez na vida de Davi, o Senhor vai fazer na minha vida. Se isso está revelado nas Escrituras, é porque o Senhor quer trazer essa mensagem para o nosso coração. O Senhor vai te levantar, meu irmão. O Senhor vai curar a sua enfermidade. O Senhor vai redimir a sua vida da cova. Deus vai atuar na tua vida. Não se esqueça que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã, e brevemente vai amanhecer, e a vitória que você tanto espera vai chegar na tua vida. Amém?